Oi, gente, vocês devem estar estranhando. Ué, como assim estrutura das palavras, né? Porque agora que a gente entrou no modernismo, a professora trocou por estrutura de palavras. Não é nada disso, gente. Nós vamos continuar com a literatura, agora que a gente terminou o pré-modernismo e vai iniciar o modernismo, até já iniciou. É que, como eu sempre explico para vocês, o nosso canal, com todo o respeito àqueles que têm milhares de inscritos, né? Quem não gostaria de ter milhares de inscritos? Eu também gostaria. Mas o nosso canal não é assim um caçador de inscritos, vamos dizer assim. A gente começou o canal com um grupo de ex-alunos e eu sempre chamo o nosso canal de grupo de estudos. Então, claro que se a gente, quanto mais inscritos tiver, eu vou ficar bem feliz. Mas dentro desse nosso universo de um pouquinho mais de 700 inscritos, alguns de vocês eu já conheço há tanto tempo, ajudaram a fazer crescer o canal e volta e meia me pedem, né? Faz aula disso, faz aula daquilo. E agora um grupinho da cidade de Gravataí, a cidade que uma das minhas filhas mora, me pediram: professora, faz algumas aulas de língua portuguesa conforme o edital do concurso para a gente estudar pelas suas aulas. Então, gente, durante umas 5, 6, 7, 8 aulas, não sei quantas ainda, a gente vai ver alguns tópicos de português conforme o edital. Me esqueci de trazer para mostrar para vocês que eu tô marcando, mas não tem problema, no próximo vídeo eu trago. Conforme o edital do concurso de Gravataí, tá? E quem me assiste sempre por causa da literatura, eu digo que o nosso canal vai continuar o mesmo. Hoje mesmo a gente vai fazer outro sorteio de livro. Vamos continuar com o nosso book haul de literatura, vai continuar tudo igual. Mas como vocês que são mais antigos no canal sabem, a gente no canal se dedica à legislação, ou seja, ao direito, à língua portuguesa e à literatura, tá? Então hoje um dos tópicos que o concurso de Gravataí para a área de educação, apesar que português, se não me engano, é o mesmo conteúdo para todos. Um dos tópicos que pede a estrutura das palavras. Então hoje a gente vai ver o que são as estruturas das palavras, tá? Porque ali no tópico diz estrutura e formação de palavras. Então vamos primeiro para a estrutura. Vamos utilizar 2 ou 3 aulas de estrutura, vamos depois fazer a formação de palavras e depois exercícios, como a gente faz quando está estudando português, tá? Então, gente, vamos ver a estrutura. E não sei se vocês lembram, aqueles que acompanham o canal há mais tempo, que quando nós estávamos estudando a fonética, falando nisso, o pessoal que vai fazer concurso agora, olha lá na playlist de português, todas as aulas ali de fonética tem o conteúdo que no edital desse concurso de Gravataí pede para fonologia. Então olhem lá o conteúdo de fonética que vocês vão encontrar os encontros vocálicos, os encontros consonantais, os dígrafos e assim por diante, tá? Então vamos ver, estrutura das palavras. Quando a gente estudou fonética e lá no edital diz fonologia, nós vimos, e fonologia e fonética tem uma diferençazinha assim muito específica,
mas isso interessa para quem é da área exclusiva de letras, essa diferençazinha entre fonética e fonologia. E porque esse conteúdo aqui é de português para todos os professores e profissionais da educação que vão fazer o concurso. Então tem gente que está assistindo essa aula e vai fazer concurso para professor de matemática, de química, de física, de biologia. Não é só o pessoal da área de português, porque a língua portuguesa cai em todos os concursos. Então eu vou tentar explicar de maneira bem abrangente. Então volta para lá. Quando eu gravei as aulas de fonética, que tem no playlist, eu disse para vocês, gente, tudo que nós estamos estudando aqui em fonética, nós vamos aproveitar em todos os conteúdos de português. Nós vamos aproveitar na ortografia, nós vamos aproveitar na acentuação e nós vamos aproveitar também na estrutura das palavras. Por que que eu digo que nós vamos aproveitar? Gente, lembra que lá nas aulas de fonética eu disse que o fonema é a menor unidade sonora que tem um significado. Por exemplo, eu digo casa, eu digo casas, eu digo bala, eu digo balas. Quando eu faço o som s, esse som meio como se chama assim, sibilando, s, né? Quando eu emito esse som é uma unidade pequena, é uma unidade mínima que tem um significado. Para nós, qual o significado que tem dentro da língua portuguesa? Para nós tem o significado de plural. E isso a criança desde pequena já sabe que esse som para nós quer dizer plural. Tanto que se a gente chama uma criança e diz, vem cá que eu vou te dar uma bala, a criança vem, pega a bala, fica bem faceira e vai brincar. Se a gente chama a criança e diz para a criança, vem cá que eu vou te dar umas balas. Então esse som, né, depois da palavra uma e depois da palavra bala, umas balas. A criança, e dá só uma bala para a criança fica ali esperando, ué, e as outras balas onde estão? Por quê? Porque ela sabe que dentro lá da fonética e da fonologia, claro que ela não sabe nessa nomenclatura, mas eu digo, ela sabe que dentro do nosso idioma, esse som sibilante quer dizer plural. Então, lá na fonética e na fonologia, o fonema é a unidade mínima sonora. E o que tem a ver com a estrutura das palavras? É que na estrutura das palavras, a unidade mínima que tem significado na palavra é o morfema, tá? É o morfema, unidade mínima. Então, fonema, unidade mínima sonora. Morfema, unidade mínima escrita, que tenha uma significação, tá? Eu tô tentando explicar de uma forma genérica. Se fosse num curso de letras, a gente entraria em outros pormenores. Mas é uma forma genérica para quem vai fazer concurso para português, matemática, química, física, biologia, todos possam acertar, tá? Então, se o morfema é a unidade mínima
que tem um significado, a unidade mínima escrita, a gente pode dividir uma palavra em várias unidades mínimas. Então vamos dividir aqui o nosso exemplo. O nosso exemplo é com a palavra belíssimas. Então aqui a gente tem dois tipos de morfemas. O morfema lexical, esse sempre vai dar o significado, o sentido da palavra como um todo. Belíssimas, eu começo pelo bel, que já vai começando a me remeter a um significado de belo, de bonito, tá? Então o fonema lexical nesse caso é bel, que é o radical, é a base do significado, tá? Belíssimas, porque se eu dissesse feíssimas, né? Aí o radical seria outro, o início do significado seria outro. Aqui belíssima, esse já é um fonema, o fonema do significado, o lexical é sempre do significado, tá? Quando é que os morfemas são gramaticais? O nome já está dizendo, gramaticais, quando eles têm uma função mais técnica ali na palavra, quando eles têm uma função que a gente estuda lá dentro da gramática. Eu não quero saber o significado da palavra belíssima, da palavra casa, da palavra geladeira, da palavra porta. Não tem a ver com o significado, mas tem a ver com conceitos gramaticais. Então vamos ver aqui. Se eu quero dizer belo ou bela, eu digo belo ou bela, né? Digo e escrevo. Mas se eu quero dar assim, ó, um sentido mais forte para essa palavra, eu vou ter que colocar um sufixo de grau. Lembram quando vocês estavam lá no ensino fundamental? Grau aumentativo, grau diminutivo? Lembram? Então, eu vou dar um sufixo de grau aqui para mostrar que é um grau assim, ó, é muito mais do que belo. Então, eu vou botar um grau superlativo. Por isso que esse morfema é gramatical, porque diz respeito a tudo que a gente aprende lá na gramática. Então, eu vou botar o issi, belíssimo, né? Daí, só de eu dizer belíssimo, eu já tô dizendo que é um belo mais do que belo, porque eu botei um sufixo de grau, tá? Nesse caso aqui, superlativo. Mas eu quero mostrar para quem eu tô dirigindo isso. Eu tô dirigindo esse elogio a um homem ou uma mulher? Ao gênero feminino ou ao gênero masculino? Primeiro eu dei o significado, bel, que eu já imagino, deve ser belo, bela. Depois eu quis mostrar que é um belo bem forte. Eu quis mostrar o grau, aumentativo ou diminutivo. Aqui no caso, superlativo. Agora eu quero mostrar quem está sendo dirigido. Eu estou dirigindo esse belíssimo ao gênero feminino, a uma menina, a uma mulher, a uma obra de arte, né? Até a uma mesa. Então eu vou colocar outro morfema, outra unidade mínima de significação. Vou colocar o a, que é a desinência de gênero. Nesse caso, feminino, gênero. Então, belíssima. Só que eu quero mostrar que eu estou dizendo belíssima para mais de uma coisa.
Então eu vi todas aquelas joias lá na vitrine da loja e quis dizer belíssimas, porque eu achei que todas as joias eram bonitas. Então o que eu ainda vou ter que colocar na palavra que eu estou escrevendo? O S, que é a desinência de número. Lembram que também a gente estuda lá no ensino fundamental número singular, plural, tá? Então, lá na fonética e fonologia, tudo isso a gente faz de forma oral. Belíssimas. Quando eu digo bel, mostra que é alguma coisa bonita, esse radical remete a belo. Quando eu digo is, belis, já mostra que é um belo mais do que o normal. Quando eu coloco um A, belíssima, eu já mostro que eu estou me referindo ao gênero feminino. E quando eu coloco um S, belíssimas, é que são várias coisas ali belíssimas. Belíssimas mulheres, belíssimas joias e etc. Quando eu transfiro isso para a palavra escrita, todas essas unidades são morfemas, não são mais fonemas, são morfemas quando é a parte escrita. Então, o morfema que dá o significado à palavra, como diz aqui no nosso exemplo, é o morfema lexical. Os outros morfemas que vão nos indicando classificações dentro das palavras, grau, gênero e número, esses morfemas são gramaticais. Resumindo, morfema são as menores unidades da palavra, que possuem um significado. Nesse caso aqui, menores unidades escritas. Por quê? Porque se fossem as menores unidades faladas, seriam fonemas, mas são as menores unidades escritas. Então, um exemplo que a gente tem aqui é a palavra belíssimas, que no caso a palavra belíssimas tem 4 morfemas. Aqui, ó, esse morfema é o radical, depois a gente tem o morfema de grau, e depois a gente tem o morfema de gênero, e depois a gente tem o morfema de número, tá? Tem 4 morfemas, um morfema lexical e 3 morfemas gramaticais, tá? Então, basicamente em estrutura das palavras é isso. Nós vamos nos próximos vídeos ver outros exemplos e depois fazer os exercícios. Mas quem está estudando para o concurso estrutura das palavras, basicamente é isso quando se fala em estrutura, tá bom? Antes de terminar o vídeo, eu vou fazer de novo o nosso sorteio, que os 2 últimos sorteados não procuraram ainda os seus livros. Então eu acho que os 2 últimos sorteados não têm acompanhado os últimos vídeos, mas não tem problema. Quando eles se derem por conta, eles escolhem um livro lá no Book Haul e eu envio, tá? E se eu não tiver mais, aí escolhe outro, eu envio o outro, tá? Vamos fazer outro sorteio aqui do outro livro. Olhem que não estou olhando. E volto a dizer, quem está sempre comentando os vídeos, tem o nome aqui umas 10 vezes. Eu estou cuidando para não cair no chão. Tem o nome aqui umas 10 vezes, tá? Vou tirar um papelzinho então. E quem for o sorteado, procura lá nos Book Haul para escolher um livro, tá? Tirei o papelzinho, ó.
Então, quem foi sorteado agora? Cantores nórdicos, tá? Vocês colocam uns nomes assim artísticos, uns pseudônimos ou alguma coisa assim, tá? Cantores nórdicos, tá? E tô gostando que quem comenta coloca parabéns ao ganhador ou parabéns à ganhadora. Não bota o nome de quem ganhou. Eu acho que tem inscritos novos aí no canal. Tem inscritos novos no canal. Foi bom me lembrarem aqui. Tem novas inscritas. Quem tiver se inscrito há pouco tempo, comentem ali os vídeos que estão olhando, para vocês também concorrerem. Cada vez que alguém comenta, eu coloco o papelzinho aqui, tá? Então tem gente que, por coincidência, ainda não foi sorteada de novo, porque alguns têm vários papeizinhos com o mesmo nome, tá? Então, cantores nórdicos... Então, o que tem que pedir? Tem que pedir para se inscrever no canal. Ah, tá. Então, me dizendo aqui que eu tenho que sempre lembrar, se inscrevam no canal, curtam o canal, os vídeos, melhor dizendo, comentem para participar dos sorteios relâmpago, tá? E eu acho que é isso. Então, até o próximo vídeo, cantores nórdicos. Se estiver vendo o vídeo, manda um e-mail para mim, que está na descrição do canal, dizendo o livro que escolheu, tá bom? E é isso então. E não vamos colocar o nome do ganhador ali para ver se o ganhador está assistindo ou não, tá? Tá certo? Então, obrigada e até o próximo vídeo. A gente vai continuar com literatura. Só vamos, quem não tá interessado nas aulas de português, vamos ter um pouquinho de paciência, que eu quero ajudar esse grupinho que está fazendo o concurso. E aqueles que estavam acompanhando literatura para o Enem, português também cai no Enem, português também cai no vestibular, tá? E quem vai fazer o Enem nesse domingo, boa sorte para vocês. Tomara que caia bastante coisa do pré-modernismo. Às vezes não cai diretamente na literatura, mas como a gente viu, estudando literatura, a gente estuda também história, né? E até geografia, tá? Basta lembrar do livro Sertões, basta lembrar do livro Canaã, e assim por diante, que a gente já estuda geografia lendo esses livros, tá? Então é isso.